Hoje, você vai descobrir como é feito o icônico Whisky Jack Daniel's. No estado do Tennessee, nasce uma das bebidas mais famosas do mundo. Mas por trás de cada gole existe uma história de tradição, ciência, paciência e um toque de mistério. Tudo começa no século XIX, com um jovem chamado Jasper Newton Daniel, mais conhecido como Jack. Ainda muito novo, ele aprendeu a arte da destilação com um pastor local. Foi ali que nasceu não apenas uma técnica, mas uma verdadeira obsessão pela perfeição. Jack queria criar algo diferente, não apenas um whisky, mas um símbolo. O primeiro segredo está na água. Jack escolheu uma fonte natural chamada Cave Spring Hollow. Essa água é naturalmente filtrada por rochas calcárias, removendo impurezas como ferro, algo essencial para garantir um sabor suave e equilibrado. Sem essa água simplesmente não existiria Jack Daniel's. A receita é simples, mas precisa ser exata. O milho é responsável pela doçura, o centeio traz um toque mais picante e a cevada maltada ajuda no processo de fermentação. Tudo isso é moído e misturado com água pura, formando uma espécie de mingau chamado mash. É nesse ponto que a transformação realmente começa. Em seguida, entram as leveduras. Elas consomem os açúcares presentes na mistura e produzem álcool. Esse processo de fermentação dura alguns dias e é fundamental para o desenvolvimento do sabor. O resultado é um líquido conhecido como beer, que não é exatamente uma cerveja, mas sim a base do whisky. Depois vem a destilação. O líquido é aquecido em grandes alambiques. O álcool evapora com o calor e depois se condensa novamente, tornando-se mais puro e mais concentrado. Mas ainda não é o whisky que conhecemos. Ainda falta o processo que torna o Jack Daniel's único. Esse diferencial é a filtragem em carvão de madeira de bordo, conhecida como Lincoln County Process. O líquido recém-destilado é lentamente filtrado, gota por gota, através desse carvão durante vários dias. Esse processo remove impurezas e suaviza o sabor, criando o que chamamos de Tennessee Whiskey. Depois disso, chega o momento mais longo e talvez mais importante, o envelhecimento. O whisky é armazenado em barris novos de carvalho branco, queimados por dentro. O fogo abre os poros da madeira, permitindo que o líquido absorva cor, aroma e sabor ao longo do tempo. É nesse estágio que surgem notas de baunilha, caramelo e madeira tostada. Alguns barris envelhecem por anos, outros por ainda mais tempo. Não existe pressa, apenas o tempo necessário para atingir a qualidade ideal. Quando o mestre destilador decide que o whisky está pronto, ele é retirado dos barris. Cada lote é cuidadosamente avaliado para garantir consistência e qualidade. Em seguida, o líquido é ajustado para atingir o teor alcoólico ideal, e então é engarrafado. O resultado final é o mesmo sabor reconhecido em todo o mundo. De um pequeno experimento no Tennessee a um ícone global, Jack Daniel's não é apenas uma bebida. É história líquida, tradição engarrafada, resultado de tempo, técnica e paixão. Da próxima vez que você provar um gole, lembre-se, você não está apenas bebendo whisky, você está experimentando mais de um século de legado. Da mesma forma que o whisky continua evoluindo dentro do barril, a história do Jack Daniel's também não parou no tempo. Após a morte de Jack, a destilaria enfrentou desafios enormes, incluindo incêndios, crises econômicas e até a lei seca nos Estados Unidos que proibiu a produção de bebidas alcoólicas por anos. Ainda assim, a marca resistiu, mantendo viva a tradição que começou com um simples sonho. Com o fim da lei seca, a produção foi retomada, mas não sem dificuldades. Foi preciso reconstruir processos, recuperar técnicas e, acima de tudo, preservar o sabor original. A consistência sempre foi uma prioridade. Cada garrafa precisava carregar a mesma essência que Jack idealizou décadas antes. Ao longo dos anos, novos mestres destiladores assumiram a responsabilidade de continuar esse legado. Cada um trouxe seu conhecimento, mas todos seguiram os mesmos princípios: qualidade, paciência e respeito ao processo. É uma função que exige sensibilidade, pois pequenas mudanças podem alterar completamente o resultado final. Com o crescimento da marca, o whisky Jack Daniel's atravessou fronteiras e conquistou o mundo. Hoje, ele está presente em bares, casas e celebrações em praticamente todos os continentes. Mesmo assim, a produção continua em Lynchburg, mantendo suas raízes intactas. Além do clássico Old número 7, surgiram novas variações, cada uma com características únicas. Algumas passam mais tempo envelhecendo, outras utilizam barris especiais ou processos adicionais. Ainda assim, todas carregam a identidade inconfundível da marca. Curiosamente, apesar de ser uma marca global, a cidade de Lynchburg ainda mantém um estilo de vida simples e tradicional. Lá, o tempo parece passar mais devagar, como se respeitasse o ritmo do envelhecimento do próprio whisky. E talvez seja exatamente isso que torna o Jack Daniel's tão especial. Não é apenas sobre produção em larga escala
mas sobre manter uma filosofia, uma crença de que fazer algo bem feito exige tempo, dedicação e respeito pelas origens. Assim, a cada nova garrafa aberta, a história continua sendo escrita, não apenas nos barris da destilaria, mas também nos momentos compartilhados por pessoas ao redor do mundo. E enquanto essas histórias continuam sendo criadas ao redor do mundo, a essência do Jack Daniel's permanece conectada ao passado. Cada detalhe do processo ainda carrega decisões feitas há mais de um século, mostrando que tradição e inovação podem caminhar lado a lado sem perder a identidade. Ao longo do tempo, a tecnologia também passou a fazer parte da produção. Equipamentos mais modernos ajudam a controlar temperatura, qualidade e consistência. No entanto, o fator humano continua sendo essencial. O olhar experiente dos mestres destiladores ainda é insubstituível quando se trata de avaliar o ponto ideal do whisky. Outro elemento fundamental está na escolha dos barris. Cada barril é único, e a interação entre madeira e líquido nunca acontece da mesma forma duas vezes. Isso faz com que cada lote tenha pequenas variações, tornando o processo ainda mais complexo e fascinante. Além disso, o ambiente onde os barris descansam influencia diretamente no resultado final. As mudanças de temperatura ao longo das estações fazem o whisky expandir e contrair dentro da madeira, intensificando a extração de sabores e aromas. Mesmo com toda essa complexidade, o objetivo continua simples: criar um whisky de qualidade excepcional. Essa busca constante pela excelência é o que mantém a marca relevante ao longo das gerações. Ao redor do mundo, fãs da marca desenvolvem verdadeiras conexões emocionais com o produto. Para muitos, o Jack Daniel's não é apenas uma bebida, mas parte de momentos importantes, celebrações e memórias inesquecíveis. E assim, o ciclo continua. Do grão ao copo, do passado ao presente, cada etapa contribui para algo maior do que apenas um produto. É uma jornada que mistura história, ciência e emoção. No fim das contas, o legado de Jack Daniel vai muito além da destilaria. Ele vive em cada detalhe do processo, em cada gole apreciado e em cada história que ainda será contada. E conforme o tempo avança, o Jack Daniel's continua encontrando novas formas de se reinventar sem abandonar suas raízes. Edições especiais, garrafas comemorativas e experiências imersivas na destilaria aproximam ainda mais as pessoas da história por trás de cada gota. Visitantes de diferentes partes do mundo viajam até Lynchburg para conhecer de perto onde tudo acontece, caminhar pelos armazéns cheios de barris, sentir o aroma da madeira e do whisky envelhecendo. E ver de perto cada etapa do processo transforma completamente a forma como se enxerga a bebida. Essa conexão direta com o público fortalece ainda mais o legado da marca. Não se trata apenas de consumir, mas de entender, apreciar e respeitar tudo o que existe por trás da produção. É uma experiência que vai além do paladar. Ao mesmo tempo, a marca também se adapta aos novos tempos. Novas gerações descobrem o whisky de maneiras diferentes, seja em drinks modernos, coquetéis criativos ou até mesmo em combinações inesperadas que ampliam suas possibilidades. Mesmo assim, a essência permanece intacta. O cuidado com os ingredientes, o respeito ao tempo e a dedicação ao processo continuam sendo os pilares que sustentam tudo. Existe também um orgulho silencioso em cada garrafa produzida. Um sentimento de continuidade, como se cada etapa fosse uma homenagem à visão original de Jack e a todos que ajudaram a manter essa tradição viva. E enquanto o mundo muda rapidamente, o ritmo do whisky permanece constante, lento, preciso e intencional. Um contraste que talvez seja exatamente o que o torna tão especial. Assim, a história segue em frente sem um verdadeiro fim, porque enquanto houver alguém disposto a apreciar um bom whisky, o legado de Jack Daniel continuará vivo, atravessando gerações e criando novas histórias ao redor do mundo. E mesmo sem um fim definido, o Jack Daniel's continua sendo construído todos os dias, em pequenos detalhes que muitas vezes passam despercebidos. Desde o cuidado na seleção dos grãos até o momento exato de selar uma garrafa, tudo faz parte de um processo que valoriza a precisão e a consistência. Dentro da destilaria, cada etapa segue um ritmo quase ritualístico. Há uma repetição constante, mas nunca mecânica. Cada ação carrega a intenção, como se cada lote produzido fosse único, mesmo fazendo parte de uma produção em larga escala. Os trabalhadores que participam desse processo não são apenas funcionários, mas guardiões de uma tradição. Muitos deles dedicam anos, até décadas, aperfeiçoando suas habilidades e transmitindo conhecimento para as próximas gerações. Esse fator humano é o que mantém a autenticidade viva.
Em um mundo cada vez mais automatizado, ainda existe espaço para o olhar atento, para o ajuste fino, para esta experiência que não pode ser substituída por máquinas. Ao mesmo tempo, há uma harmonia entre passado e futuro. Técnicas antigas convivem com avanços modernos, criando um equilíbrio que permite evolução sem perder a essência. E talvez seja exatamente esse equilíbrio que sustenta a longevidade da marca. Não se trata apenas de preservar o que já foi feito, mas de entender como continuar relevante sem comprometer a identidade. Ao redor do mundo, o nome Jack Daniel's continua sendo sinônimo de qualidade e tradição. Um símbolo reconhecido instantaneamente que carrega consigo décadas de história e dedicação. E assim, a jornada segue sempre em movimento, sempre evoluindo. Porque enquanto houver tempo, cuidado e paixão envolvidos, essa história nunca deixará de ser contada. E assim, a história do Jack Daniel's continua. Não apenas nos barris silenciosos de Lynchburg, mas em cada momento que você escolhe criar. Porque no fim, não é só sobre o whisky, é sobre as histórias que você vive, as memórias que você constrói e os momentos que ficam para sempre. Agora me conta, qual é a sua história? Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também aprecia uma boa história. E claro, no próximo gole, lembre-se, você não está apenas bebendo whisky, você está fazendo parte de um legado. Nos vemos no próximo vídeo.